Estamos com mais um programa Coma Bem aqui no canal 15 da NET TV Unifra. Eu sou o professor Bebeto Badic, do curso de jornalismo, minha colega Tereza Cristina Blasi, do curso de nutrição. Este é um projeto interdisciplinar, temos acadêmicos de ambos os cursos. E hoje, Tereza, nosso programa a pedido, porque a gente já fez um que foi um sucesso sobre isso, a gente vai tratar de arroz. Essa cultura milenar. Um dos alimentos mais consumidos no mundo. No mundo. E por que o arroz é tão bom? Quais são os valores nutricionais? Porque a gente tem arroz e feijão na mesa todo dia do brasileiro. Então, não é por acaso. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Seria importante que os brasileiros voltassem o hábito, Bebeto, de comer arroz e feijão. Porque o arroz ele tem um aminoácido, a gente chama um aminoácido essencial que chama-se metionina. E daí explica, pelo amor de Deus. Metionina é primeiro aminoácido e segundo metionina. Ah, tá. Tudo bem. Vamos explicar. O aminoácido é uma parte de proteína, é um aminoácido essencial. Para eu utilizar isso aí, para eu consumir isso aí, ele precisa vir de fonte exógena, esse aminoácido. Então, no feijão eu tenho lisina e no arroz eu tenho metionina. E esse casamento é o casamento perfeito. Às vezes as pessoas comem arroz e feijão, elas não precisariam nenhum outro complemento, como comeria arroz e feijão e salada, não precisaria mais nada. Mas a função do arroz, principalmente, é gerar energia no nosso corpo, porque o arroz é riquíssimo em energia carboidrato. Aí eu tenho os diversos tipos de arroz. Não é à toa que os chineses sempre têm um bolzinho de arroz, né? Não somente eles, os japoneses, os indianos. Então, por que eu tem a alimentação macrobiótica, inclusive, ela é pautada no arroz integral. Não sei se você tem... Eu lembro, a macrobiótica era muitos anos 70 dos indianos, né? Isso. John Lennon cultivou bastante. Então, na macrobiótica, o principal alimento é o arroz, mas é o arroz integral. Porque o arroz branco, ele dá uma energia imediata, ele tem um índice glicêmico alto, o arroz branco. Já o arroz integral, o arroz negro, o arroz vermelho, que nós vamos colocar aqui hoje, eles têm um índice glicêmico um pouquinho menor, porque eles trazem em si uma quantidade maior de fibra e trazem em si uma quantidade maior de vitaminas, minerais. Então, ele é mais importante o arroz integral. Então, para fazer o que nós vamos fazer hoje, né, Bebeto? O que a gente tem hoje? E o que nós vamos fazer hoje, então? A gente tem aqui alguns tipos de arroz, né, Tereza? Vamos apresentar primeiro. Aqui nós temos o arroz negro. E lembrar que esse arroz... Lembrar de uma questão importante. Santa Maria é o terceiro maior produtor de arroz do estado. Muito bem. Então, o estado do Rio Grande do Sul é o maior produtor de arroz do país, certo? Então, esse arroz já está sendo produzido aqui na região, um arroz negro. É um arroz que tem um custo mais elevado, a maior parte desse arroz é importado. O que esse arroz tem de especial? Pois é, sempre que eu tiver alguma cor aliada, significa que eu vou ter o quê? Uma quantidade maior de antioxidantes, de compostos fenólicos dentro desse arroz aqui. Então, vocês vão verificar, depois o Bebeto vai fazer um risoto, gente, com arroz negro fantástico. Esse arroz, ele tem uma qualidade, o tipo de arroz que tem uma maior quantidade de ferro. Então, é um arroz nutricionalmente o melhor de todos. Só que ainda, para a população em geral, o custo é mais alto, né? Mas nós trouxemos, de novo falando, né? O programa, ele se pauta na produção regional. Ok? Esse é passível de ser encontrado por aqui. Esse outro tipo de arroz é o arbóreo, que é o mais utilizado. E que está bem popularizado agora, né? Sim, todo mundo faz. Fazer risoto. Mas não tem só o arbóreo, tem o carnaroli, tá? Que é um arroz também muito bom e dá uma viscosidade para o risoto como nenhum outro. Tá? Então, para se fazer risoto... Já que a gente está falando de risoto, é bom a gente lembrar de uma coisa, né? Quando fala risoto, todo mundo pensa, risoto de paróquia, com um frango desfiado. Não necessariamente, é uma possibilidade. Hoje aqui a gente não tem nenhum risoto de frango. Não. O comum a gente não tem, o que é utilizado com mais frequência a gente não tem. E um outro tipo de arroz que nós vamos utilizar hoje, nós estamos aqui só mostrando o que nós vamos utilizar, né? Esse arroz aqui é um arroz cateto, gente. É o cateto integral e o cateto vermelho. Deem uma olhada. Esse arroz,
ele é fantástico para se fazer também risoto. Claro que vou agregar uma qualidade nutricional fantástica nesse risoto. Só que esse arroz, por ele ser integral, ele tem o quê? O cozimento dele é muito mais demorado do que esse outro arroz aqui, desse arroz arbóreo. Mas falando em valor nutricional, então eu falaria que o preto tem um valor nutricional maior, em segundo vem esse aqui. Gente, ele não tem a mesma viscosidade do que o arbóreo, do que o arroz carnaroli para fazer risoto. Uma coisa importante que a gente estava discutindo antes do programa iniciar, né, Tereza? A gente está dando essas possibilidades de arrozes. Mas na verdade, se eu tiver o meu agulhinho em casa, eu posso fazer. Tranquilamente. Porque o arroz ele tem proposta. o arroz ele tem o risoto ele tem uma base. E agora para o inverno ele é muito bem-vindo. Então eu posso fazer risoto com carne de gado, eu posso fazer risoto com presunto, presunto parma, se alguém quiser exagerar, né? Com tomate seco. Com tomate seco, com rúcula. Eu posso agregar uma folha verde no final e rasgar e colocar junto. Então, a criatividade é que vai contar em relação a fazer risoto. E lembrar sempre que o risoto, a água vai sendo colocada aos poucos, né? Ou o caldo, espera absorver e vai mexendo sempre. Mexer sempre. Diferente do arroz que a gente coloca na panela e espera. Deixa lá, deixa cozinhar. No preparo do arroz, de qualquer tipo de risoto, o que é importante? É você colocar uma base. Então, você sempre vai fazer um caldo base. Pode fazer um dia antes, ou pode fazer para a semana, né? Nós tivemos a Rosane muito gentilmente para nos ajudar no programa, né, Rosane? Ela fez um caldo para a gente com frango, verduras e legumes e fez um caldo de peixe. Já deixou pronto para quando a gente chegasse aqui às 8 horas da manhã, estivesse pronto, porque isso leva muito tempo. E todo caldo que eu for utilizar para fazer risoto, gente, quanto mais temperos eu colocar e eu quiser um gosto diferenciado, eu vou utilizar. Então, ele tem que cozinhar muito para adquirir um sabor. Porque há uma diferença muito grande em você fazer um risoto com água quente e fazer com caldo base. Então, não existe risoto bom, gente, sem caldo base. E vejam bem, isso aqui são só... o que a Rosane fez? A Rosane colocou frango, colocou peixe, acrescentou alguns vegetais, acrescentou cebola, acrescentou alho e uma porção de temperos e deixou cozinhando mais de hora. E depois foi coado. Então, para risoto, sempre há necessidade de caldo base. Vejam bem, gente, nós não podemos fazer risoto com caldos concentrados industrializados. Aí você descaracteriza tudo aquilo que seria nutricionalmente adequado. Mas para a gente comer risoto, né, Bebeto, como é um alimento calórico, e vejam bem, geralmente no risoto, o que a gente acrescenta? A gente acrescenta manteiga, se a gente quiser, no final. A gente pode acrescentar requeijão. Nós podemos acrescentar requeijão. E vejam bem, se alguém tiver intolerância à lactose, há requeijão sem lactose. Assim como manteiga sem lactose também. E para aqueles que querem um risoto mais leve ainda, a gente pegou um iogurte natural desnatado, que a gente vai acrescentar em um dos risotos que depois nós vamos finalizar. Temos os queijos também. Queijos, nós pegamos queijos mais comuns que tem acesso, toda a população tem acesso. Seria o queijo mussarela, que é um queijo comum, e nós pegamos um queijo parmesão. Isso. O Bebeto fica me corrigindo, né? Vamos falar corretamente. Então, pessoal, nada disso dispensa, de novo, né? Se tratando de coma bem, nada disso dispensa uma boa salada, gente. E de preferência que tenha folha, que tenha uma quantidade maior de fibra. Porque como o risoto tem uma digestibilidade de mais de 90%, por isso que as pessoas comem, se sentem bem. Não causa essa má digestão, tá? Então, o arroz, ele pede uma salada. Ele vai pedir fibra, já que ele precisa do quê? Ele é calórico, vai ser absorvido rapidamente e eu vou acrescentar gordura ainda junto, vou acrescentar manteiga, vou acrescentar requeijão ou até mesmo iogurte e o queijo, então ele vai se tornar um prato extremamente calórico.
Então, para quebrar prato pouquinho... único para uma refeição, prato né? único, Não né? precisa mais nada, Dá não para fazer um precisa festival, carne pra sabe? acompanhar, sim. Dá para fazer... É o Então, que nós fizemos hoje aqui, né? a gente Foi pode 4 reunir toda a tipos de arroz. família, gente, de novo, né? De Reunir novo. toda a família e todo mundo preparar esse risoto. Hoje a gente se propôs a fazer algo diferente também, né, Bebeto? Nós ousamos, como nós temos na cidade, tudo que nós trouxemos aqui são coisas que nós temos a tilápia, que é produzida aqui, nós temos mirtilo. Gente, nós vamos fazer um risoto de mirtilo, tá? E nós vamos fazer um risoto de abóbora também. E o outro também com frutas secas, né? Com nozes. Nós vamos fazer um risoto com nozes, com aquele arroz que tem o quê? Uma quantidade nutricional melhor. Aí nós vamos colocar nozes e lembrar, Bebeto, que as nozes, elas têm uma gordura excelente, são excelentes. E com a semente de abóbora. A semente e a abóbora. A semente de abóbora, ela tem uma qualidade magnífica. Por quê? A semente de abóbora, ela contém magnésio, gente. Magnésio, ele é importante, é um mineral e ele é muito importante para a coordenação motora, tá? Para permeabilidade vascular. E outra coisa, gente, acalma, é tranquilo, porque ele é riquíssimo, essa semente, ela é riquíssima em triptofano. E ele é precursor. Triptofano é um aminoácido de novo, é uma proteína de novo. Nós estamos falando da proteína de novo. Serve para a serotonina, ela deixa você tranquilo. Tem pessoas que utilizam a semente de abóbora como terapia para ficar relaxado, para ter uma boa noite de sono. Então, o que a gente está agregando aqui? Além de tudo aquilo que a gente tem na região, a gente está agregando algumas coisas a mais. Nozes, nós estamos fazendo um risoto com nozes. Aí vocês podem dizer para a gente, nós não temos nozes na cidade. Não temos nozes em Santa Maria. Temos sim, e tem uma grande produção. Só que não é aquela noz... aquela noz europeia, é a noz pecan, que tem a mesma qualidade nutricional. Então, nós aproveitamos tudo que tem na região para fazer um belo de um banquete. Muito bem. No segundo bloco do programa de hoje, então, a gente vai colocar a mão na massa, na verdade, no arroz. Né? Esse é o programa Coma Bem, esse é o canal 15 da TV Unifra. Nós voltamos daqui a pouco, agora vocês vão ver aí o índice de preços, feiras livres e tudo mais. E no segundo bloco a gente volta com os ingredientes todos que o Léo anotou para nós e daqui a pouco estarão ali. Não saia daí que a gente já volta, já vamos pro fogão, hein? E aí, o que mais que nós temos que fazer? Já cortou? Obrigado. Cortei. Una sua busca por conhecimento com a amplitude de uma pós-graduação e a tradição em ensino do Centro Universitário Franciscano. São conexões assim que transformam o mundo. Mestrados e doutorados, especializações em todas as áreas. Inscrições abertas pelo site unifra.br. Centro Universitário Franciscano, uma universidade para suas aspirações. Agora sim, estamos de volta com o programa Coma Bem. Hoje estamos tratando de arroz, diferentes possibilidades de combinação e diferentes tipos de arroz que a gente explicou no primeiro bloco, né, Tereza? Isso. Então, hoje tocou para mim, eu vou fazer agora para vocês finalizar o arroz negro com peixe e tomate cereja, certo? Então vamos lá. O arroz já está pronto, foi muito simples de ser feito. Eu fiz o arroz como se faz o arroz normalmente, com um pouco de alho porró, manteiga, certo? Ele está aqui, ó. Já está pronto.
E a gente vai agregar, como diz a Tereza, o peixe. Quem sabe eu misturo aqui que fica melhor para poder enxergar, né? Ou Pode vocês ser. vão vir aqui. O Antônio vem aqui, eu acho que fica mais fácil. Aqui, ó. Aí eu vou agregar o peixe que foi dourado com sal e pimenta na manteiga também. E o tomate cereja. Só isso, mais nada. Ó, Tereza. O tomate Tereza. Vamos lá. Aí vejam a cor que ele vai ficar, né? E a possibilidade de no final pode-se colocar o iogurte ou queijo, mas como o queijo não combina muito Com peixe. com peixe, a gente vai deixar esse aqui mais natural. Então a gente tem aqui o arroz negro com o peixe, que foi a tilápia, que foi levemente Dourado, né? dourada, e o tomate cereja. Vamos botar aqui no prato, já está pronto esse, Tereza? O tomate Tereza. Ui. Se quiser, Tereza, acho que a gente pode botar uma colherada de iogurte por cima, né? Pode colocar por cima ou até mesmo quando estiver finalizando, Bebeto. Tá? Mas ele não pede, geralmente peixe não pede nenhuma mistura com leite, sabe? Não é aconselhável. Então a gente não coloca. O que a gente faz aqui em relação a esse prato? Simplesmente, eu só pego isto. Simplesmente faz todo o preparo do peixe. Lembrar, né, Bebeto, nós esquecemos de um detalhe. O vinho. Nós esquecemos do vinho, gente. E a gente sabe o que a gente pode fazer também? A não ser com vinho, além do vinho branco, a gente pode fazer com espumante. Vai ficar maravilhoso. Fica muito bom, fica muito bom. Gente, então... Essa foi a minha contribuição no programa. Muito obrigado. Voltem sempre. Agora é a vez da Tereza e pro fogão. Com Vamos lá, licença, Tereza. com O meu eu já licença. deixo aqui, que depois eu vou provar. Pessoal, eu vou mostrar para vocês, vou finalizar também esse... Vamos finalizar o arroz com abóbora, certo? Já que está o lixo daqui. Vou finalizar, colocar a última quantidade de caldo dele, que esse caldo é aquele caldo base que eu falei. Caldo básico Rosane Knorr. Isso, Rosane. O que nós fizemos aqui, gente? A gente dourou a semente de abóbora com alho poró na manteiga. Isso. Douramos. Colocamos o arroz. Colocamos o vinho, tá? Uma xícara de vinho para uma xícara de arroz, certo? E colocamos, ainda antes de colocar água, foi cozinhada a moranga, foi cozinhada somente no vapor para não juntar mais água. Aí colocamos junto e começamos a cozinhar. Gente, ele já está pronto aqui, estão vendo? O que a gente vai agregar aqui? Lembrar que esse risoto aqui, Bebeto, para quem não gosta de comer carne, é um prato cheio. Mas tem uma boa qualidade proteica, porque tem... Lembra que eu falei da metionina? Que é um aminoácido que tem no arroz? Mas eu tenho o quê? Na abóbora, na semente da abóbora também vou ter uma boa quantidade de proteína. Gente, a gente vai finalizar. O Bebeto sugeriu que a gente colocasse iogurte. Tá, mas esse não é o iogurte, Tereza. Esse é o requeijão. Ah, requeijão. Não, eu vou deixar o iogurte para o outro, tá? Eu vou colocar o requeijão, obrigada, Bebeto. Eu vou colocar duas colheres de sopa de requeijão. Por favor, Bebeto. Certo? Vou mexer rapidamente. Olhem só que maravilha, gente. O colorido disso é espetacular. E lembrar, Bebeto, uma questão importante. Risoto a gente faz e come. Come na hora. Come na hora. Então, sempre se faz na medida das pessoas que estão presentes. Pode colocar algum queijo? Eu vou colocar o parmesão, Bebeto, por favor. O queijo parmesão. Vamos lá. Vamos lá. Pessoal, em torno de uma meia xícara. Ok? Bebeto, obrigada. Vou deixar agregar esse queijo, gente, já está bem quente. Ó, o queijo já está derretendo. E, por último, Bebeto,
Vamos colocar uma pimenta. Lembrar que a pimenta a gente coloca no final, tá, gente? Ah, tá faltando aqui o risoto, aquele de nozes. Acho que alguém tem que trazer para nós, né? Juliana, por favor. Juliana, por favor. Eu vou colocar a pimenta no final, certo? Já está salgado. Gente, e o que eu vou fazer no final ainda? Eu dourei mais... Obrigada, Juliana. Eu dourei mais sementes, tá? Vou finalizar e depois só para dar um toque final, né, Bebeto? Gente, vejam bem a textura desse risoto. Olhem só que maravilha. Acho que esse Perfeito. não vai ser só a Natália que vai comer, não. A Natália. Para a Natália. Então, Bebeto, vamos servir? Vamos. Então, nós temos aqui o risoto de semente de abóbora E com a moranga. Yep. Ok, Bebeto. Só dar uma organizada pra gente ali. Ok, gente, vamos para o próximo risoto. Ok? Nosso próximo risoto, E o arroz desse aqui, Tereza, do de abóbora, foi o o arbóreo. arbóreo. Foi o Então, arroz arbóreo. legítimo Só risoto. coloca pra gente um pouco de semente por cima, Bebeto, faz favor. Pessoal, aqui também nós deixamos... Olha, gente, como é ao vivo, né? Acontecem essas coisas aqui. Não conseguimos ligar. Ok. Vamos colocar, deixamos o arroz pré-cozido. Não se faz isso, tá, gente? Arroz se começa e se finaliza. O risoto se começa e finaliza. Nós estamos fazendo uma proposta para vocês. Em Itaara, a gente produz mirtilo. Mirtilo. E lembrar, Bebeto, que o mirtilo tem uma capacidade antioxidante fantástica. Ele previne várias doenças. Tá? E esse aí, então, a gente vai ter o arroz arbóreo, alho porró e o E mirtilo. mirtilo, gente. E nesse a gente vai agregar o iogurte. E iogurte. Beleza. E de tempero, o que vai nesse, Tereza? Sal? Esse tempero é somente o sal e o alho poró. Mais nada, porque o mirtilo é que tem que dar a vida ao Não risoto. precisa acrescentar nada doce também. Né? Não, é o arroz não. doce. Ele é salgado, Bebeto. Ele é salgado. Aliás, é fantástico. O sabor que isso aqui fica não tem precedentes. Então, o que a gente fez anteriormente? A gente dourou o mirtilo. Só deu uma esquentada no mirtilo com alho poró e manteiga. Olhem, deem uma olhadinha. Lembrar que o que a gente usou de gordura em praticamente todas as preparações foi manteiga dessa vez. Não houve óleo nenhum, né? Não. Só Não usamos manteiga óleo. sem sal. Isso aí é bastante importante, né, Bebeto? Ó, Bebeto, olhem a cor, lembrando gente, que também linda. que eu acho que eu esqueci de acrescentar que naquele que eu fiz o de peixe, a gente utilizou o caldo de peixe Rosane Knorr. Gente, deem uma olhadinha aqui. Tá quase pronto. E lembrar que o mesmo que seja de mirtilo, eu tenho um caldo base. Esse caldo base, gente, não necessariamente fazer com frango, mas fazer com legumes. Somente com legumes. Aí eu terei o quê? Qualidade nutricional. Sim, Bebeto. Uma ótima qualidade nutricional. O Bebeto está aprendendo, viu, gente? Vai se formar daqui uns dias. Ele vai para o curso de nutrição. Vamos lá. E agora nós agregamos. Olhem só, gente, eu posso colocar maior. colocar uma quantidade maior, Bebeto, de mirtilos. E lembrar que mirtilo é produzido em Itaara. Por isso que nós trouxemos. Esse aqui estava congelado do verão passado, porque é uma fruta que dá no verão. E está sendo produzido aqui na região. Muito bem. Ok? E agora botar um pouco de iogurte. Olha a cor que ficou, né? Gente, lindo. Uma colherada. Pode colocar 2 colheres cheias de Bebeto. Isso. Olhem só, gente, que maravilha. Essas são as diferenças e as ousadias, né, que a gente pode fazer. E que é a proposta do nosso programa, né? Fazer diferente, né, Bebeto? Gente, fica muito bom. Realmente muito bom. Eu acho que vou colocar só mais um pouquinho. Vou colocar um pouquinho de queijo mussarela, Bebeto. Aqui? Este é o mussarela. Isso, esse mussarela. Pessoal, uma meia xícara também de mussarela, olhem só.
Só coloco. Vamos lá. Ok. Então vamos finalizar esse risoto de mirtilo com arroz arbóreo, mussarela, iogurte, alho poró. Somente isso. O Léo já anotou todas as receitas, todos os ingredientes. As pessoas têm alguns receios em relação às misturas, né, Bebeto? Mas o mais importante dentro da cozinha é a gente ousar. Usar em temperos. Faz, prova se ficou bom, beleza. Se não ficou, parte para outra. Vamos lá. Nós já fizemos isso aqui anteriormente, né, Bebeto? Por isso que estamos apresentando aqui. O Bebeto está com pressa, gente. Sim, porque o programa daqui a pouco vai acabar. Não vai Ainda tem acabar mais um risoto. nada. Vamos lá, Tereza. Vamos lá. É Nós temos que festa. fazer Vamos. finalizando, com Isso. licença. Este, então, risoto de mirtilo, beleza. Já nem apaga o fogo para... Aqui está, que Vamos linda ao cor, hein? próximo. Nossa, mãe do céu. Passamos para o próximo, para o último dessa fornada de hoje, que é... Esse risoto, Bebeto, é com aquele arroz ali, que é o cateto integral aqui, e o vermelho. Beleza. E o que a gente agregou nesse prato aqui? Lembrar. Nozes. Nozes. E? Esse arroz. Colocasse amêndoas também Não, é uma Só nozes. possibilidade, É uma Bebeto. Deixa ali possibilidade. uma possibilidade. Gente, dê uma olhadinha. O que a gente agregou? A gente agregou nozes, que também são produzidas aqui na região, que nós já Muito bem. falamos, Então, né, deixa eu ver Bebeto? aqui mais, senão, temos que pegar no prato. Então, o que a gente vai colocar nesse... A Rosane falou que demora bastante, né, Rosane? Não, esse a gente não faz em meia hora. Esse a gente leva um pouquinho mais de tempo, gente. Por quê? Porque é um arroz, como ele é um arroz integral, é um arroz que tem uma quantidade maior de fibra, então vai levar mais tempo para cozinhar. Ok? Ó, Bebeto, vou colocar só um pouquinho de caldo para dar um... Leva pelo menos, gente, para a gente fazer esse arroz, leva pelo menos 1 hora. Cuidar para não fritar muito esse arroz. Também nós fizemos com alho poró, que é mais leve. Vai colocando o caldo, vai esperando absorver, mexendo sempre. A Rosane não Gente, parou de mexer, né, Rosane? com esse aqui nós vamos colocar a manteiga. Tá? Vamos colocar a manteiga e vamos colocar os 2 tipos de queijo. Você já imaginou o valor calórico disso, gente? Gente, o valor calórico disso é excepcional. Então, de novo, eu volto a citar, né, Bebeto? Nós temos que agregar uma salada junto. Que está aqui, a nossa salada de sempre. Esse aqui tem uma qualidade proteica também boa, viu, Bebeto? Para as pessoas, para os lacto-ovo vegetarianos, é claro que eu vou fazer um caldo de legumes ao invés de fazer de frango, né? Então, para os lacto-ovo vegetarianos, essa é uma pedida muito boa para ter uma boa qualidade nutricional em relação à proteína e aqueles aminoácidos que a gente falou. Bebeto, por favor, o queijo. Os dois, né? Os Primeiro, dois. Nós vamos... mussarela. Mussarela e o parmesão, por favor. E um pouquinho, para finalizar, Bebeto, um pouquinho de pimenta. Tá, deixa eu pôr a pimenta, que eu não estou fazendo muita coisa hoje. Aqui, gira algumas vezes, pimenta moída na hora, pimenta do reino. Finalizar com um pouquinho de caldo. Eu só preciso de uma colher maior, Bebeto. Pega lá para nós, por favor. Olhem, gente, que maravilha. É festa dos sentidos, Bebeto. Nós estamos aqui com a festa de Babette e Teresete. Então, o programa de hoje foi de arroz, de risoto, de qualidades nutricionais, esse prato que está no dia a dia de todo brasileiro, japonês, chinês. E no Brasil é uma... A Tereza está terminando o programa, serve aqui, por favor, para a gente chamar. É o cereal mais ingerido no mundo, né? Inclusive no Brasil. Então vamos lá, vamos botar para lá. Então, esse foi o programa Com a Bem de hoje, aqui no canal 15 da TV Unifra. Tratamos de arroz, de risoto.
Agora a gente vai provar. Bom apetite a todos vocês. Nos acompanhem. Não esqueçam, a gente tá tem a página no Facebook. Estamos também na Unifra Online no YouTube. E agora uma novidade boa, né? Uma novidade muito boa. A partir da 12h15 nós temos a nossa emissão também. Então o estado todo está vendo o programa Coma Bem. Obrigado, um grande abraço a todos. Obrigada, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, até mais. Até a próxima. Tchau, pessoal. Tchau. Vamos lá, gente. Vamos lá comer. Vamos lá, vem cá, por favor. Podem vir. Vem Esse cá. aqui é da Natália. Ah.